Muito bem. Muito boa tarde a todos. Quero dar boas-vindas aos meus colegas vereadores aqui que nos auxiliam nesta primeira reunião extraordinária, conjunta das comissões de Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação e Comissão Especial. A gente tem leitura de ata? Não, né? Muito bem. Nessa reunião extraordinária, nós vamos apreciar o veto ao projeto de lei, ou melhor, o projeto é 4390, da lei que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências. Eu gostaria, por gentileza, de solicitar à Regiane a leitura do parecer. Comissão Especial, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer dos relatores ao veto ao projeto de lei número 4390 de 2019. Relatório. Versa o presente parecer sobre o veto realizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, em decorrência da aprovação do projeto de lei número 4390, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e das outras providências, de autoria do nobre vereador Kleber Davi. Em suas razões, argumenta o senhor prefeito nos seguintes termos. A propositura legislativa, ao estabelecer a proibição de se alimentar de forma habitual os pombos, pode levar à exclusão da responsabilidade aquele que venha a alegar, no momento de sua atuação, que está alimentando os animais de forma eventual ou que dificultaria enormemente a atuação do agente público, concedendo ao mesmo uma discricionariedade imprópria para o caso, uma vez que o mesmo deverá distinguir no momento do ato uma conduta de outra. Ainda no mesmo dispositivo, o referido projeto de lei especifica como alvo da proibição a espécie de pombo classificada como Columbia livia, variedade doméstica, sabendo-se que existem várias espécies de pombos. Tal especificação dá margem à interpretação de que se pode alimentar as outras espécies. Também quando há especificidade, temos que tal dispositivo requer que o cidadão, bem como o agente fiscalizador, sejam detentores de conhecimentos de ornitologia que fogem ao que se pode exigir do homem médio. Afinal, para se identificar a espécie de pombos excluída pela lei, sabendo-se que existem diversas delas, será necessária não a capacidade de se distinguir um pombo das demais aves, mas sim entre várias espécies de pombos existentes. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Itajubá. Após as razões apresentadas e encaminhas à presidência dessa casa, o veto em questão deverá seguir na íntegra as regras contidas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, para posterior análise e deliberação plenária. Em aperada síntese, é o relatório. Parecer dos relatores. Constituído como prerrogativa do chefe do Executivo, o veto é um instrumento previsto na Constituição Federal e nos termos do princípio da simetria, também está previsto nas leis orgânicas do município, principalmente considerando a composição da federação. Em nosso caso, a Lei Orgânica do Município de Itajubá prevê em seu artigo 51 os regramentos sobre o assunto, senão vejamos. Artigo 51. Aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contando da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 44 de 2014. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo e de inciso ou de alínea.
Parágrafo 3º. Decorrido o parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará a sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias ao contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com o parecer ou sem ele, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 44, de 2014. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para a promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, ressalvada as matérias de que se trata o artigo 50 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Parágrafo 8º. Se o presidente da Câmara não promulgar a lei no prazo acima, caberá ao vice-presidente fazê-lo, no mesmo prazo, obrigatoriamente. Parágrafo incluído pela emenda à lei número 47 de 2016. Dessa maneira, nos termos da LOM, o veto deverá ser analisado e votado pelos membros da Casa no prazo de 30 dias. Em decorrência da previsão da lei orgânica, também encontramos dispositivos no regimento interno da Casa, quais sejam: artigo 220. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, autografado pela mesa, é enviado dentro de 3 dias ao prefeito, que, aquecendo, a sanciona dentro do prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias úteis do recebimento, o silêncio do prefeito importará em sanção. Artigo 221. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o vetará total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contando da data do recebimento, comunicando ao presidente da Câmara, dentro de 48 horas, as razões do veto. Artigo 222. O veto parcial ou total, depois de recebido e lido no pequeno expediente, será distribuído à comissão especial, nomeada de imediato pelo presidente da Câmara, na forma deste regimento, para sobre ele emitir parecer no prazo de 15 dias contados do despacho de distribuição. Parágrafo único. Um dos membros da comissão deve pertencer obrigatoriamente à Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Artigo 223. Decorrido 30 dias a partir do recebimento, o veto com ou sem parecer será incluído na ordem do dia para ser submetido à apreciação do plenário, que decidirá em votação. Artigo 224. A votação do veto será feita em contínuo aberto, sendo necessário para sua rejeição o voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 1º. Rejeitado o veto, o presidente da Câmara enviará dentro de 3 dias o projeto ao prefeito para, em 48 horas, promulgá-lo. Parágrafo 2º. Mantido o veto, o presidente da Câmara remeterá o projeto ao arquivo. Artigo 225. Aplicar-se-ão à apreciação do veto as disposições relativas à discussão de projeto naquilo que não contrariar as normas deste regimento. Artigo 226. Se a lei não for promulgada pelo prefeito, nos casos do parágrafo único do artigo 220 e parágrafo 1º do artigo 224 deste regimento interno, o presidente da Câmara Municipal a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá aos demais membros da mesa, nas mesmas condições, fazê-los observada a precedência dos cargos. Naturalmente, a apreciação do veto deverá seguir os procedimentos previstos no artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e artigo 221 e seguintes do regimento interno dessa Câmara Municipal, com quórum para rejeição do veto por maioria absoluta, no mínimo 9 vereadores devem manifestar pela rejeição do veto. Não alcançando o quórum mínimo exigido, o veto será mantido e, por consequência, os dispositivos atacados serão vetados e o projeto de lei será sancionado apenas com os demais dispositivos não abrangidos pelo veto. Conforme já comentado acima, o prazo para deliberação é de 30 dias, a contar do recebimento do veto. Entretanto, este prazo estava suspenso no período
de recesso legislativo, retornando sua contagem a partir do dia 13 de janeiro de 2020, com o acréscimo dos dias até o início do recesso. Apesar de toda a consequência em relação ao dispositivo vetado, necessário ressaltar que a propositura não contém inconstitucionalidade ou ilegalidade, haja vista que o próprio prefeito municipal não alega qualquer vício nesse sentido. Voto dos relatores. Diante de todo o exposto, opinamos pela regular tramitação do veto parcial ao projeto de lei número 4390, com a deliberação através do voto aberto e nominal, observado o quórum de votação mínimo para rejeição por maioria absoluta. Itajubá, 17 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão Especial, e José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Regiane, pela leitura do parecer. Eu quero aqui registrar também a presença do vereador Fabrício Machado, membro da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer, então, ao veto do projeto de lei 4390 está em discussão. Eu quero abrir a palavra para os colegas vereadores, após a leitura da redação do veto. Vamos, então, colocá-lo à discussão. O projeto 4390 dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá, de autoria do nosso amigo vereador Kleber Davi, e após a deliberação do plenário no final do ano de 2019, aprovado por esse plenário, agora nós recebemos, então, o veto parcial do Executivo para o artigo 1º. Então, o parecer está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Regiane, vereador Renato Moraes, vereador Carlos Molina, vereador Marcelo Kraus. Eu não sei agora a questão de redação, ou até juridicamente, porque o veto foi retirado do artigo 1º, correto? E como que vai ficar o caput da lei? Como que vai ficar o caput? Quem tiver a lei, por favor, Marcelo, vereador Marcelo, você tem o caput? Como que está? Dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. E aí, continua assim? Não tem problema nenhum? Eu não sei, isso é questão até de redação, porque se retira o artigo 1º, a redação da lei vai ficar... Eu até gostaria de fazer uma observação, e é justamente isso. Eu acho que o prefeito, nesse caso, não sei se ele foi mal orientado pelo jurídico ou não, mas eu acredito que ele deveria ter vetado totalmente esse projeto, e não parcialmente. E por quê? Porque quando ele veta parcialmente esse projeto, ele retira o parágrafo 1º da lei, né? E tira a essência da lei, né? Aí, se você veta o parágrafo 1º, e se aceitarmos aqui o veto do prefeito, nós vamos ter uma lei sem pé nem cabeça, mas vamos ter uma lei aqui no município de Itajubá, e tem lá a sua descrição dela, com o artigo 2º, 3º, 4º, 5º, e se uma pessoa for ler esses artigos aqui, que sobraram, e que não foram vetados, a pessoa não vai entender absolutamente nada dessa lei. A lei não tem sentido, né? Então, quando você veta parcialmente, a lei fica sem sentido. Então, por isso que eu acho que o prefeito, ele errou nesse caso. Eu até concordo com os argumentos dele, mas eu acho que ele deveria não ter vetado parcialmente, e sim ter vetado totalmente o projeto. Que aí nós não vamos ter essa lei sem pé nem cabeça aqui na Câmara Municipal. Vereador Marcelo, presidente, vereador Fabrício. Uma outra forma de visualizar é o seguinte:
é que o artigo 2º, na verdade, traz uma proibição também, né? Então, assim, ele não fica... com a retirada do artigo 1º, ele não fica totalmente sem pé, sem cabeça. O problema é que fica uma dificuldade, porque o caput da lei diz que dispõe sobre a proibição de alimentar pombos e dá outras providências. Nós estamos tirando estaria tirando o artigo 1º, que fala de alimentar pombos, e nós vamos estar no artigo 2º tratando das outras providências apenas. Então, o caput da lei fica fora. Porque o artigo 2º tem todo sentido também, que é os proprietários de imóveis com infestação de pombos deverão providenciar redes e outros obstáculos. Então, a pergunta que eu faria para o jurídico, né, doutor Gustavo, obrigado pela presença, é se, ao analisarmos o veto, se essa comissão, a comissão especial, juntamente com a comissão de Constituição, tem o poder aqui de estabelecer uma alteração no caput, por exemplo, para uma emenda? Não, deixa eu só fazer uma observação também antes de você responder, doutor Gustavo, justamente para o vereador Molina. Na realidade, isso daqui, vereador Molina, é só uma ementa. Fala que é o projeto, né? Então, assim, quando você lê a ementa, qualquer projeto de lei, você vai ter uma noção do que trata o projeto, né? E aí, tudo bem, a ementa fala de proibição de alimentar pombos. Aí, quando você vai ler o projeto em si, não fala nada de alimentar pombo, né? Então, aí também fica uma... Então, nós podemos fazer uma modificação na ementa para o veto? Fabrício, boa tarde a todos. Nobres, o que acontece? Isso aí a ferramenta é isso daí, tá? Olha para vocês verem. A gente vai analisar aqui a Casa Legislativa, nós vamos analisar o veto, tá? A partir do momento que ocorreu o veto por parte do Poder Executivo, a gente não muda mais o projeto, tá? Por mais que, assim, fica até um pouco diferente ficar essa ementa, tá? Mas essa ementa também, ela vai ficar, esse projeto vai ficar, ele vai existir com o veto do artigo 1º, tá? Por mais que seja dificultoso entender, vai ficar arriscado, vetado, igual acontece com todas as leis por aí. Vetado. E existe ainda alguns sistemas que colocam assim, razões do veto. Entendeu? Inclusive, as razões do veto, às vezes, existe um link onde você clica lá e ele vai lá indicar as razões do veto. Tá? Posteriormente, isso aí poderá ser passivo de alteração, poderá ser como qualquer outra lei. Entendeu? Outro projeto de lei, tudo. E nós vamos, olha aqui, você imagina só, Molina, olha para você ver. Olha para você ver como que acontece. Você imagina se a gente altera agora e o veto não passa também. Olha a situação que a gente fica. Como é que a gente vai alterar? Então, nós perdemos o poder no projeto de alterá-lo. Então, a gente pode alterar agora e depois ele não ser aprovado. Então, a princípio, nós vamos dispor sobre o veto. O prefeito municipal, quando ele fez essa análise aí, tá? De repente, ele pode não ter visto essa, igual o Marcelo colocou, vocês mesmos colocaram, acho que foi o Fabrício, no veto total ou não. Entendeu? Ele acaba perdendo um dos sentidos do projeto. Mas a gente não consegue alterar isso agora. Tá? Posteriormente, uma adaptação a gente vai fazer. Mas o processo legislativo, a possibilidade de alteração já acabou. Bacana? Eu acho que não é nem muito difícil a gente entender isso, acaba ficando um pouquinho diferente. Ele acaba não batendo, mas a gente perdeu o poder de emenda aí. Tá bom? E outra coisa que eu vou falar para vocês também, não sei se vocês leram o parecer, até coloquei no parecer jurídico. Veto, a ferramenta é utilizada, de repente, contra inconstitucionalidade, tá? E ilegalidade, ou se não, interesse público. No caso dele, foi interesse público, então não tem o que a gente discutir sobre legalidade nisso. Se fosse legalidade, a gente até entraria na seara da legalidade, de repente, o aspecto legal que ele levantou não é, ou coisa assim. Mas como é interesse público, e o interesse público acaba sendo mérito, a gente não vai entrar nisso aí, vai acabar indo para o plenário e o plenário vai decidir. Ok? Doutor Gustavo, deixa eu me fazer um questionamento. Pois não.
com relação à minha maneira de interpretar a proposta do veto. Beleza. Não sei se eu estou correto na minha análise aqui, mas lendo o parecer do relator e a proposta do veto, ficou claro que há uma objeção por parte do Executivo com relação a 2 itens que constam nesse parágrafo primeiro, que são o termo habitualidade e a especificidade da raça, né, da espécie do pombo. Sim. Dessa maneira, eu entendo que o que está sendo vetado não é o artigo 1º na sua totalidade, mas essas 2 características, 2 termos que contém na sua redação. Portanto, eu entendo que, se o veto for aprovado, ele altera o artigo 1º e não o exclui. Se ele o alterar, aí o artigo 1º fica proibido alimentar, retiro o termo de forma habitual, ou manter abrigo para alojamento de pombos urbanos. Ponto. E aí finaliza aqui o artigo 1º. O que acontece? Está correto? Renato, não. O que acontece é o seguinte, não existe essa possibilidade de veto. Dessa maneira, você veta integral, mesmo que exista termos específicos no dispositivo, o prefeito não tem o poder de alterar esse termo ou excluí-lo. Isso é feito apenas através de emendas, através de vereadores, dentro do processo legislativo. Tá? Como eu expliquei para vocês, isso daí já foi ultrapassado. E o poder de veto dele, ele só pode vetar na integralidade do artigo. Ele não pode vetar o artigo parcialmente. E aí ele estaria vetando parcialmente. Assim dispõe a legislação sobre o assunto. Tá? Então ele não pode vir e ficar tirando termos, sabe? Vamos dizer assim, tirando, o que eu estou falando de uma maneira mais simplista, de ficar excluindo o termo do dispositivo. Senão ele começaria a fazer isso em diversos projetos e excluir aqueles termos que interessaria a ele e desconfiguraria um projeto de maneira bem vamos dizer, significante. Por isso que o veto, quando ele realiza esse ato, não existe esse veto parcial de termos, ele é o dispositivo inteiro, na integralidade. Mais uma dúvida, pois não? doutor Gustavo. Dentro dessa possibilidade, né, que nós também concordo com o vereador Marcelo Kraus, que a melhor maneira teria sido o veto total e não parcial, no trâmite legislativo, e ainda segundo a lei orgânica do município, ainda é tempestivo que o Executivo altere essa proposta de veto integral para um veto total? Não, ele teve um... Não é possível. Não, ele teve um prazo de até 15 dias para realizar esse ato. Tá? E aí foi o ato que ele realizou. Tá, Marcelo, Renato, sinceramente, eu entendo que não caberia esse... Ele perdeu, ele acabou ficando intempestivo agora. Ele poderia ter pensado isso lá atrás. Se você analisar o veto, o vereador, eu não sei, assim, eu interpretei até por um erro material. Tá? Ele colocou lá assim, veto integral. Certo? Até depois ele equivocou e colocou parcial embaixo. Como ele só falou do artigo 1º, a gente entendeu como parcial, porque senão ele tinha que falar do projeto num todo. Ele não falou. Olha o veto dele lá em cima, está rabiscadinho. Está vendo? Uhum. Mas como ele veio e especificou o artigo 1º, é um veto parcial. Tá? Ele tinha que ter falado de um total. Isso daí também depois a gente pode, de alguma maneira, um novo projeto de lei, revogar tudo. O que nós não podemos deixar de realizar aqui é o processo legislativo. Não há previsão legal para um substitutivo desse... porque ele não está tramitando mais agora, né, assim, de possibilidade. Substitutivo do veto. Não, eu não tenho. Não, eu a princípio, eu entendo... para transformá-lo em integral, né? Você está tentando, vamos dizer assim, da gente ajeitar o negócio. Porque senão nós vamos aprovar o veto porque ele é constitucional. Senão nós vamos aprovar o veto aqui porque ele é constitucional, a lei vai ficar... Capenga, e depois, né, para a gente alterar, estou tentando pensar na possibilidade de a gente aproveitar o momento para corrigir de fato, de vez. Mas me parece que não há essa possibilidade. O caminho, caso o vereador Kleber queira fazer um outro projeto, é apresentar um outro projeto e, nesse novo projeto, falar que está revogado esse projeto de lei número tal. Essa eu acho que é uma boa possibilidade para corrigir Renato, de vez, né? Assim, por que nós temos que tomar um cuidado aí em questão referente a veto? É um instrumento do Poder Executivo, tá?
que ele é sucedido de prazos, entendeu? Então tem o prazo do Poder Executivo, depois tem o prazo da Câmara analisar 30 dias, certo? E depois tem o prazo desse encaminhamento ou não para o Poder Executivo. Então, nessa redação, salvo engano, artigo 51 da Lei Orgânica, ela não fala nessas possibilidades. Por quê? Senão nós estaríamos ultrapassando esses prazos. Está correto. Ok? Bem. Bom, o parecer continua ainda em discussão. Alguém tem mais alguma observação? Não. Então, acho que, cessada a discussão, eu posso colocar, então, em votação. Agradeço, doutor Gustavo, pelos esclarecimentos jurídicos aqui, extremamente relevante e importante para a nossa deliberação aqui. Eu vou colocar, então, o parecer em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer do veto permaneçam como se encontram. O parecer, então, está aprovado por unanimidade dos presentes. Ok? Muito bem. Dessa maneira, então, eu quero, não havendo mais nada a tratar por essa reunião conjunta e extraordinária das comissões, eu declaro encerrado os trabalhos dessa sessão. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado.